Saudações, senhores professores da Faculdade de São Paulo. Eu sou o Felipe do setor de informática aqui da faculdade. Eu vou fazer um pequeno tutorialzinho aqui em vídeo para auxiliá-los no processo de utilização do portal do professor, ok? Eu estou aqui na página de login do portal, que pode ser acessada pelo site do Atenas Educacional, atenaseducacional.com.br/portal Atenas, ou pelo site da Faculdade de São Paulo, pacsaopaulo.edu.br, no link Portal do professor, está aqui. Vou clicar. Notem que tanto pelo site da faculdade quanto direto pelo Atenas Educacional levam ao mesmo portal, ok? Eu vou colocar aqui agora as instruções de login, senha e serviço. Vamos lá, login, senha. Eu vou colocar a senha aqui do professor. E o serviço, portal professor. Vou clicar em enviar e vou acessar o portal. Pronto, carreguei o portal. Caso os senhores queiram trocar a senha, que é muito fácil, a senha padrão, é professor 123, vocês podem vir aqui em trocar minha senha, clicar, colocar a nova senha, confirmar a nova senha, e na pergunta secreta eu peço apenas que os senhores coloquem o número 202, sempre, invariavelmente, ok? Para não termos problemas de acesso no portal. E minha inspiração nada mais é do que a data de expiração da senha. Os senhores determinem aí a data que os senhores queiram que a senha expire para poder colocar outra senha, ok? Vou voltar lá para digitação de notas, que é o primeiro menu que eu vou utilizar, aqui em cima, ó, digitação de notas. Vou utilizar ele, vou utilizar o diário de classe eletrônico e vou utilizar também plano de aula. Primeiro, digitação de notas. Bom, a tela aqui é bem intuitiva, é bem fácil de trabalhar. Eu escolho primeiro instituição, curso, depois série, disciplina e turma. Tipo de digitação e período nós não vamos alterar nada no momento. Tipo de nota e aluno nós não vamos selecionar nada, tá? Em tipo de digitação vai permanecer notas e faltas, período semestral, tipo de nota em branco, aluno em branco, tá? Escolhi aqui já a instituição, já escolhi o curso, a série, a disciplina, a turma, tá? Eu vou clicar agora aqui no campo notas e faltas que todos os alunos que forem compreendidos nessa filtragem estarão aparecendo aqui. Vamos lá, notas e faltas. E vejam que todos os alunos da turma estão aqui. E com os campos A1, A2, A3 e A4 disponível para todos os alunos, onde eu vou poder estar lançando as avaliações 1, 2, 3 e 4. Ok? Depois de lançadas as avaliações, pode ser lançada uma e conforme for saindo as avaliações, lança nota e salva, depois carrega no repórter salvado de outros alunos, não tem problema. Não é obrigatório que coloque todas as notas para depois salvar. Fica a critério dos senhores, ok? Colocou as notas aqui que já tem o registro, colocou certinho. Posso salvar? Posso. Venho aqui no botão em cima aqui então, ó, salvar, e clico para salvar. Eu não vou clicar no botão salvar para não influenciar em nada no portal do professor Fabrício, que gentilmente me forneceu o login dele para exemplificar aqui a utilização do portal para os senhores, ok? Então, certo, vou voltar lá. Digitação de notas, só repetindo. Instituição, porque pode ter professor aí que lecione em mais de uma instituição do grupo Atenas Educacional. Todas as instituições vão ser listadas aqui. Curso, se o professor ministrar aula em mais de um curso, todos vão ser listados aqui. Série, se o professor lecionar em mais de uma série do curso que estiver selecionado aqui em cima pertencente à instituição também previamente selecionada, vai aparecer aqui quantas séries for. O mesmo é válido para a disciplina, o mesmo é válido para as turmas, que no mesmo curso, na mesma turma, no mesmo período, desculpa, e a mesma disciplina, podem haver mais de uma turma. Então, se for o caso, vai estar listado aqui. Aí eu clico em notas e faltas, depois de filtrado, e vai aparecer para mim lançar A1, A2, A3 e A4, conforme a necessidade. Ok, senhores? Clique no botão salvar, nunca esqueçam de clicar em salvar, porque senão nada que vocês fizerem aqui estará salvo, estará tudo perdido. Vamos para o diário de classe eletrônico, que é onde nós lançamos diariamente as frequências dos alunos, presença ou falta. Vamos lá, mesmo processo, eu preciso fazer uma filtragem para dizer para o sistema para quais alunos eu quero lançar falta ou presença. Seleciono aqui ó, o curso e turma, seleciono disciplina, no caso do professor Fabrício aqui, introdução à informática, aguardo a atualização dos dados. Forma de digitação, diária e semanal. Diferença entre as duas, senhores.
Na diária, eu preciso colocar aqui, ó, neste campo, informe a data, exatamente o dia em que eu lecionei a aula. Eu ministrei essa aula. Se por um acaso eu não me lembrar exatamente o dia, basta com que eu me lembre pelo menos a semana. Como assim? Eu vou clicar no modo semanal. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui o dia 17 de 2 de 2014. Não significa que o professor Fabrício tenha ministrado a aula no dia 17 do 2. Significa apenas que no dia 17 de 2 de 2014 iniciou-se uma semana letiva. Vamos ver aqui? Vamos conferir? Fevereiro, dia 17 do 2 está aqui, uma segunda-feira, certo? Então iniciou-se, que foi no dia 17, 18, 19, 20 e 21. Foi a semana letiva. Notem que aqui aparece para o professor Fabrício dia 20 do 2, as 4 aulas. Por quê? Porque na semana que se iniciou o dia 17, a aula dele foi no dia 20. Então, no modo semanal, eu vou escolher aqui o primeiro dia letivo da semana, e não exatamente o dia em que foi a aula. Mas também, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, já sei que agora, nessa semana, o professor Fabrício ministrou a aula no dia 20 do 2. Então, eu posso colocar aqui no diária, veja que no 17 do 2 ele não teve aula, mas no dia 20 do 2, ele teve aula. Ok? Essa é a diferença entre a forma de digitação diária e semanal. Depois que eu tivesse feito a filtragem, eu vou agora aqui colocar frequência, presença ou falta conforme o que acontecer. Por exemplo, vamos supor que o aluno Alex, ele faltou na primeira aula, mas ele esteve presente na segunda, na terceira e na quarta do dia 20. Então eu desmarco para dar falta, é desmarcado, marcado é presença, eu desmarco para esse aluno e vou salvar. Isso eu faço primeiro para todos os alunos, coloco quem está presente, quem não está na primeira aula, na segunda aula, na terceira, na quarta. Isso pode ser feito por aula, não precisa ser feito também só no final do dia. Vocês podem fazer ao final de cada aula, tá? O início, conforme o critério dos senhores. Podem fazer perfeitamente e salvar. Depois que os senhores salvar, os senhores vão perceber que esse asterisco vermelho vai sumir. Esse asterisco vermelho está aqui no momento só para me dizer que neste dia selecionado não foi feito registro ainda de frequência, nem falta, nem presença, nenhum dos dois. Frequência nenhuma foi registrada. Ok? Então, se os senhores carregaram o dia aí que estiver aparecendo esse asterisco vermelho, os senhores já sabem. Neste dia, os senhores não fizeram ainda o registro de frequência. Ok? Só um exemplozinho que eu vou dar aqui de uma coisa muito comum que acontece, uma dúvida dos professores. Por exemplo, às vezes o professor confunde a data e pensa que o sistema está com problema, mas não é. Vejam bem, eu vou selecionar aqui o dia 21 do 4. A semana iniciou-se no dia 21 do 4. Vou clicar. Semana letiva, né? Não temos aula programada para essa semana. Vamos escolher outro dia. 24 do 3. Bom, nesse nós temos. O dia 27, no caso do 3, tem uma aula programada para o professor Fabrício. Porém, eu estou gravando esse vídeo hoje, é dia 7 de 3 de 2014, ok? Então não tem como eu saber se o aluno, o Alex, o André, a Ângela, a Barbie e assim por diante, se no dia 27 do 3 eles estão presentes ou são faltosos. Então o sistema não permite que eu faça o lançamento ainda. Ok, senhores? Então se aparecer essa telinha aqui, ó, sem nenhuma opção para os senhores selecionar, verifiquem se a data aqui não é posterior ao dia que os senhores estiverem mexendo no sistema, tá? Porque aí realmente não vai aparecer. Ok, senhores? O próximo menu que nós vamos trabalhar agora é o plano de aula. Vamos lá, plano de aula aqui, ó. Eu vou clicar, selecionei. Vamos aguardar carregar. Pronto, carregou. Novamente a filtragem. A série. Vou escolher, conferir se está de acordo com o período, de acordo com a instituição, de acordo com o curso. Está de acordo? Está tudo certo? Tipo, isso aqui vocês não precisam se preocupar, senhores professores, que só tem o tipo ministrado mesmo. Ó. Não tem um outro, não tem como selecionar nenhum tipo errado. Isso aqui já é selecionado por padrão e é só o que tem. A turma, conforme eu disse anteriormente, pode acontecer sim, desde a mesma instituição, para o mesmo período, para o mesmo curso, até para a mesma disciplina, ter mais de uma turma. Então, eu vou selecionar aqui a turma que eu quero fazer o lançamento, a disciplina e de quando até quando eu quero colocar.
O sistema colocou para mim aqui, ó, do dia 5/2/2014, que foi o primeiro dia letivo dessa disciplina nesse semestre, e até a data de hoje, olha lá, 7/3/2014, que é a data de hoje. Eu vou deixar essa data aqui mesmo, é só para exemplificar, e vou clicar agora aqui, ó, plano de aula. Quando eu clicar aqui em plano de aula, o sistema vai carregar para mim os campos, para eu lançar aqui o conteúdo, o conteúdo programado, o plano de aula. Vamos lá. Aula, início e fim significa o dia, o horário de início e o horário de término dessa aula. Vejam bem, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta aula do dia 6, ó, das 19 às 19h50, 19h50 às 20h40, 21 às 21h50, 21h50 às 22h40. Então, eu confiro aqui se os dias que eu quero lançar estão corretos, ok? Estão corretos. Então eu vou para o campo observação. O campo observação como o próprio nome já diz, é apenas para os senhores colocarem alguma observação referente àquela aula, algum acontecimento que os senhores queiram guardar aqui, anotados, mas sem aparecer no diário. O que os senhores colocarem aqui em observação não vai aparecer no diário, podem ficar tranquilos, é só um rascunho. Já aqui nesse campo conteúdo ministrado, sim, nesse campo conteúdo ministrado vai aparecer, perdão, vai aparecer no diário tudo que os senhores colocarem aqui, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui como primeiro dia de aula, primeira aula, vou colocar aqui. O professor Fabrício fez apresentação do curso. Só um pequeno exemplo, tá? Isso aqui foi o que aconteceu na primeira aula do dia 6/2/2014. E assim por diante, senhores. Para todas as aulas, você pode estar colocando aqui. Os senhores podem também, eu vou rolar a barra de rolagem aqui, ó, está abrindo um anexo. Essa pastinha amarela aqui, ó, é referente ao anexo. Os senhores podem estar adicionando 5 anexos, vejam bem, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 anexos, mas todos os 5 anexos somados não podem ultrapassar 1.500 KB, ok? Então todos os 5, não é cada um, todos os 5 juntos não podem ultrapassar 1.500 KB, que dá um pouco mais de 1,5 MB. Ok, senhores? Eu não vou anexar nada, eu vou fechar, vou deixar aqui mesmo. Outra coisa, nada impede, eu vou abrir aqui, por exemplo, o bloco de nota e vou digitar aqui. Vamos supor que o professor fez um tour pela faculdade para mostrar para os alunos a estrutura da faculdade, onde fica a biblioteca, onde nós temos o nosso laboratório de informática e assim por diante. Na segunda aula, foi esse o conteúdo. Foi isso que aconteceu na segunda aula desse mesmo dia 6. Então, eu vou selecionar, por exemplo, no bloco de notas, vou salvar, para posteriormente eu colocar no sistema. Como? Copiando e colando. Eu vou selecionar, vou copiar, vou digitar aqui Ctrl C ou botão direito copiar, como preferirem. Ctrl C, eu vou lá no sistema, vejam bem. Na segunda aula, Ctrl V para colar, está lá meu plano de aula. Eu posso até abrir aqui o cantinho, ó. Estrutura da apresentação da estrutura da FSP. Ok. Um detalhezinho importante aqui, senhores. Notem que o campo gravar automaticamente está sendo acionado. Mas os senhores, por favor, certifiquem-se de que ele está acionado. Porque se ele não tiver, o que os senhores estiverem fazendo não vai ser gravado no diário. Vai ficar apenas como um rascunho aqui no portal. Ok, senhores? Essa parte aqui também eu acredito que seja bem simples. Mas fica aqui a minha colaboração para que os senhores consigam desempenhar sempre, como sempre foi, um excelente trabalho com nossos alunos. Bom, no mais, eu já postei para os senhores os vídeos anteriores também a respeito da utilização das configurações dos nossos computadores lá na sala de aula, mas tanto para aqueles conteúdos quanto para esse conteúdo aqui que eu passei para os senhores nesse tutorial do portal do professor, qualquer dúvida, os senhores podem estar me procurando. Essa parte que realmente é mais comigo mesmo, não é com o Lucas. Os senhores podem estar me procurando, que eu estarei com o maior prazer recebendo os senhores aqui no CPD para tirar toda e qualquer dúvida. Ok, senhores? Muito obrigado pela atenção. Tenhamos todos um bom trabalho, um bom letivo. Fiquem todos com Deus.